Então, quando a gente fala de nucleotídeo, eu vou até trazer aqui o desenho da molécula de DNA. Estão vendo aí, a molécula formada por duas fitas, duas cadeias, é o DNA. Se for só uma, seria o RNA. E aí nós vamos entender aí, ó, tá aqui, ó, os nucleotídeos. Perceba que cada uma das fitas aqui, ó, do DNA, que eu tenho uma fita, ó, que eu tenho outra fita. Estão vendo que ela é formada aqui, ó, por partes menores, né? Ó, veja aqui onde é que eu estou circulando, ó, as três substâncias, o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Então, três substâncias dessa formam um nucleotídeo. Aqui eu tenho um nucleotídeo que se encaixa a outro nucleotídeo, que vai se encaixando a outro, e assim vai formando cada uma das fitas do DNA. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para lembrar o que são essas letrinhas que aparecem. Aparece no livro, pode aparecer num filme, numa novela, seja lá onde for, falou de DNA, elas podem aparecer. Estão vendo aqui no DNA um C e um G e um A e um T. Essas letrinhas representam justamente os tipos de bases nitrogenadas, que nós falamos, né, que é uma das três substâncias, ó, que formam o nucleotídeo. Aqui o fosfato, aqui o açúcar, a pentose, e aqui a base nitrogenada. E aí as bases nitrogenadas são de 4 tipos. Temos aí adenina, timina, guanina e citosina, são as bases encontradas no DNA. E tem, pessoal, um quinto tipo de base nitrogenada, que é a uracila. Só que a uracila só vai ser encontrada no RNA, assim como a timina só vai ser encontrada no DNA. Então, por exemplo, olhando aqui o desenho aqui, ó, o esquema do DNA, se tem esse T, é porque aqui tem uma base nitrogenada chamada de quê? Timina. Se tem aqui o G, é porque aqui tem uma guanina. Se aqui tem o C, porque tem a citosina. E se aqui tem o A, é porque aqui é uma adenina. E aí, já fique logo ligado que tem uma lógica aqui, ó, por exemplo, na união das duas fitas do DNA. Essas duas fitas são ligadas por forças que existem aí entre as bases nitrogenadas de uma fita e da outra, e tem uma lógica. Sempre a citosina, digamos assim, vai se sentir atraída e vice-versa pela guanina. Se tiver de um lado citosina, no outro tem que ter guanina. Se tiver guanina aqui, no outro é citosina. Percebam aí. Citosina, guanina. CG, GC. E a base que possui a adenina, ela vai estabelecer uma força intermolecular com a outra base do outro lado que tem a timina. Adenina, timina, timina, adenina, ATTA. Se lembre dessa lógica aqui. E aí eu vou aproveitar para mostrar aqui também, que perceba que desenharam aqui algum tracejado, ó, umas linhazinhas tracejadas. O que é que significa essas linhas aqui tracejadas? É a força que une essas duas moléculas, é uma força intermolecular, que no caso é chamada de ponte de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. E perceba que aqui entre citosina e guanina temos 3 pontes estabelecidas, e entre adenina e timina só temos 2, ó, 1, 2. Certamente, então, é muito mais difícil romper a força que existe entre citosina e guanina do que adenina e timina. Então, é mais fácil romper aqui, porque só temos aí 2 pontes estabelecidas, né, unindo as duas moléculas. E entre citosina e guanina, a gente pode encontrar um pouco mais de trabalho, porque eu tenho uma ponte de hidrogênio a mais. Então, fique esperto em relação a isso daí. Então, bora ver aqui o DNA. Ó, vamos supor que isso que está chegando é justamente o detalhe da fita do DNA. É claro que a gente não vai ficar representando aqui o fosfato, a pentose. Nós vamos geralmente representar cada pedacinho desse como se fosse um nucleotídeo. E já sabendo que o nucleotídeo é formado, ó, por essas 3 substâncias: fosfato, a pentose, o açúcar e a base nitrogenada. E a letrinha já sabe, ela indica que base nitrogenada tem aí: A, adenina, G, guanina, T, timina e C, citosina. E o DNA, ó, ele é formado, não é por uma fita só, como nós vimos, 2. Agora veja bem, dependendo da sequência de bases de uma fita, vai ser a sequência da outra. Por quê? Ó, é C com G e A com T. Então, por exemplo, se aqui nessa fita tem um C, aqui do outro lado é para ter o quê? Ó, G. Se aqui tem um G, aqui vai vir o quê? C, G. Aqui vai ter que ter um C, A. A adenina se liga sempre com quem? Com timina. Timina sempre com quem? Com adenina. Novamente, timina com adenina, guanina com citosina e adenina com timina. É um desenho simples da molécula de DNA. 2 fitas, né? Está vendo aqui 1, 2, e não tem a uracila. Tem adenina, tem timina, citosina, guanina, mas não tem a uracila. E aí, como é que seria o RNA? Primeiro aqui a fotinha dele, ó, uma molécula formada por uma só cadeia ou por uma só fita. E perceba que tem adenina, tem citosina, tem guanina, mas não tem timina. Vai ter o que? Uracila. Tá certo? Então, olha aí, ó, as bases, aí os nucleotídeos, né, que vão formar o RNA. E aí perceba que no RNA
eu já posso identificá-lo, para além de dizer que é a molécula formada por uma só cadeia, tem uma base nitrogenada que só existe nele, que é a uracila. Aí você já sabe que aqui está chegando a molécula de RNA. Fita simples, ó, uma só fita, e não tem timina, no lugar da timina tem quem? A uracila. E agora, pessoal, eu vou revisar aqui com vocês alguns termos que aparecem, né, e que dizem muita coisa a ver com o DNA. E aí vocês precisam se lembrar disso, estarem ligados disso, não terem dúvidas o que é que significam esses termos e que eles se referem a algumas características aí do DNA. O que é que a gente tem aí? Primeiro que a molécula de DNA é uma molécula que apresenta um modelo chamado de dupla hélice. Vou já explicar o que é isso daí, mas vão logo se lembrando já da hélice aí, dos ventiladores, que na nossa região nos ajudam demais. Uma outra característica do DNA, ele é capaz de realizar autoduplicação. Vamos já ver que bicho é esse aí. E que essa duplicação que ele faz, ela é semiconservativa, né? Já dá para a gente entender que é uma conservação pela metade, né? Metade é semi. Então tá aí, ó. Né? Quero saber quem é o cearense que não conhece isto. Nós temos aqui, né, as hélices de um ventilador aqui com quantas hélices? 3, né? Hoje os ventiladores estão vindo com 6, 8, né? Tá vindo uma coisa cada vez mais potente aí. Então vamos imaginar aqui, modelo dupla hélice. Se lembram que a molécula do DNA, ela se organiza mais ou menos assim, né? Ó, uma fita passando pela outra. E perceba, pessoal, que essa história de uma fita passar pela outra é como se realmente adquirisse o formato de quantas hélices? Ó, 1, 2. Por isso, a estrutura do DNA se organiza num formato que é conhecido como modelo de dupla hélice, ó, 2 hélices. E aí nós vamos ver outras características. Está aqui a molécula do DNA. Por que é a molécula do DNA? Relembrando, formado por quantas fitas? 1, ó, 2. Estão vendo uracila aqui? Não. Então, realmente, isso aqui é DNA. 2 fitas, não tem uracila. Vamos falar aí da autoduplicação. O que é a autoduplicação? É a capacidade da molécula de DNA fazer uma cópia dela mesma, se autoduplicar. E é claro que a primeira coisa que vai ter que acontecer, ó, é as 2 fitas se separarem. Estão vendo aí, né? As 2 fitas se afastaram, se separaram. E aí vai chegar aí na parada aí uma enzima chamada polimerase do DNA. Vão entrar outras enzimas aqui, eu vou falar dessa que é uma das principais. E ela vai ajudar esse processo aqui a acontecer. Certo? Inclusive, fazendo com que o que vai acontecer aqui, caso tenha algum erro, esse erro seja corrigido, ela vai tentar fazer isso. E o que é que vai acontecer aí? Perceba que nós temos aqui as 2 fitas do DNA e perceba que essa daqui vai servir de modelo para fabricar uma outra fita aqui. Servir de modelo como? Porque aqui tem uma sequência, estão vendo? Ó? A, G, T, T, A, G, G, C. Dependendo dessa sequência, a outra fita vai se organizar aqui. Porque é se lembrar lá da história das bases nitrogenadas. Se eu tenho um C, o C se liga com quem? Com G. E G com C. A com T e T com A. Então, ó, as 2 fitas se separaram e aqui vão começar a chegar os nucleotídeos. Ó, chegou um nucleotídeo aí, olha aí, que aí tem timina, adenina e timina. Vai chegar um outro nucleotídeo que tem citosina, porque aqui é uma guanina. Vai chegar mais 2 aí que são de adenina, porque aqui, ó, na outra fita, timina, timina. Vai chegar um outro aqui, ó, de timina, para poder se ligar com adenina. Vai chegar mais 2 aqui, ó, CC, porque citosina se liga com guanina, e o último que vai chegar é o G, guanina, porque se liga com a citosina. E aí, na outra fita, vai acontecer algo semelhante. Essa fita aqui do DNA vai servir de modelo para fabricar uma outra aqui. E aí, perceba, chegou um C, certamente aqui tem uma guanina. Vai chegar um G, porque aqui é uma citosina, outro G. Um A, porque aqui é timina, vão chegar aí 2 T's, né, 2 timinas para se ligar com as 2 adeninas, vai chegar aqui um G para se ligar com C e um A para se ligar com T. E aí, pessoal, perceba que o que era uma molécula agora são quantas? 2. E perceba que são 2 moléculas idênticas. Como é que eu sei que é idêntica? É só comparar a sequência das bases, ó, AGT, aqui embaixo, AGT, TAG, TAG, GC, GC. E olha aqui, ó, TCA, TCA, ATC, ATC, CG, CG.
São duas moléculas agora e são idênticas, então o DNA se autoduplicou. Porém, essa autoduplicação, perceba que nós temos uma molécula, duas novas moléculas que surgiram de uma. Cada uma dessas duas novas moléculas, elas vão preservar uma fita antiga, tá vendo? Ó? Aqui é aquela fita do primeiro DNA e na outra molécula também ela manteve uma fita, digamos, uma fita antiga daquele primeiro DNA. Então, pelo fato de toda vida que o DNA se autoduplicar, fizer uma cópia dele mesmo, ele preservar essa fita antiga, ó, sempre a metade, uma das fitas vai ser uma fita antiga, esse processo aqui é chamado de autoduplicação ou duplicação semi-conservativa. Semi, porque é pela metade, ó, e conservativa, ó, a metade das fitas antigas foi conservada. Por isso, um processo de autoduplicação semi-conservativa. Bom, pessoal, então agora nós vamos falar de algo aqui, né, nessa revisão que talvez seja a principal parte, o coração do que a gente precisa revisar com vocês. Por quê? Porque nós vamos falar aqui de dois processos, que é a transcrição e a tradução, e podem se preparar. Que transcrição e tradução são conceitos aí, são processos que vocês vão ouvir falar para o resto da vida de vocês. Vão ouvir falar no segundo ano, vão ouvir falar no terceiro ano, vão ouvir falar na faculdade, enfim. Se vocês não compreenderem isso aqui vai perseguir vocês para o resto da vida. Então, vamos tentar aí prestar atenção na revisão para poder entender o que é a transcrição e a tradução. Primeiro, que transcrição, resumidamente, é quando o DNA produz uma molécula de RNA. Por isso que eu disse que o DNA é o cara, né? O DNA é o chefe aqui dessa parada aqui, é o DNA. O RNA trabalha para ele. De acordo com a sequência do DNA, vai ser produzida uma molécula de RNA. Se o DNA tiver uma sequência X, o RNA vai ter uma sequência X. Se o DNA tiver uma sequência Y, o RNA vai ter uma sequência Y. Então, já deu para entender que, dependendo da sequência que o DNA tiver, o RNA vai ter a sua sequência. E, quando isso acontece, quando o DNA serve de modelo para fabricar um RNA, é como se o DNA estivesse mandando uma mensagem para o RNA. É claro que não é uma mensagem escrita no papel, não é um e-mail, não é um WhatsApp, não é nada disso, mas é uma mensagem química, tá certo? Vamos já entender isso. Até porque transcrição, o que é transcrever? Ora, se você escrever uma carta, você está transcrevendo uma mensagem. Se você mandar um bilhete, um e-mail, você está transcrevendo. E o outro fenômeno aqui é a tradução. No caso, o fenômeno da tradução é quando o RNA vai produzir as proteínas. É como se o RNA estivesse traduzindo a mensagem que ele recebeu de quem? Do DNA, e traduzindo essa mensagem, ele vai entender que é para fabricar esta ou aquela proteína. Por isso, essa etapa aqui é chamada tradução. E é, pessoal, através da transcrição e da tradução que os nossos genes funcionam. Porque o que é um gene? Um gene é um trecho da molécula do DNA que tem informação genética para produzir um RNA e que esse RNA depois vai produzir determinado tipo de proteína. E é assim que os genes agem. Por exemplo, falamos aí de uma característica que é a pigmentação da cor da pele ou a cor da pele. Se o indivíduo produz muita melanina, o que é melanina? A proteína. Se produz muita melanina, vai ter a pele mais escura. Se produz pouca melanina, vai ter a pele mais clara. Então é dessa forma que o gene funciona. E o gene funciona assim, transcrevendo uma mensagem para o RNA e o RNA produzindo determinado tipo de proteína. E aí vamos ver isso melhor agora. Vamos entender que esse desenho aqui que vocês estão vendo, essa parte escura é o núcleo da célula, e essa partezinha branca aqui é o citoplasma, né? A parte que está fora, externa ao núcleo. E o que é que nós temos aqui dentro desse núcleo? Observe que nós vamos ter uma molécula aí que já falamos dela, que é a molécula de DNA. Por que é o DNA? Uma molécula formada por duas cadeias ou duas fitas. E perceba que nos nucleotídeos, nenhum deles apresenta a uracila, só adenina, timina, citosina e guanina. Então, isso é o DNA. E a primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês aqui é o processo de transcrição, quando o DNA serve de modelo para fabricar um RNA. É claro que a primeira coisa que o DNA vai ter que fazer, afastar as duas fitas, afastar as duas cadeias.
E aí, ó, perceba que aqui nós temos uma sequência. Dependendo dessa sequência aqui, vai se formar uma molécula de RNA. E podemos até dizer que essa sequência aqui do DNA, que vai formar um RNA, seria um gene, tá certo? Então vamos lá. Perceba que já chegou uma uracila. A uracila é uma base nitrogenada, né, que caracteriza o nucleotídeo de um RNA. Teve uracila, RNA. Aqui nós temos uma guanina, então aqui vai ter que vir o quê? Uma citosina. Aqui tem uma timina, então vai vir o quê? Uma adenina, outra adenina. Aqui é uma adenina, deveria vir uma timina, mas opa, aqui é um RNA. RNA não tem timina, então no lugar vem o quê? Uracila. Guanina, guanina, então vão vir duas citosinas para cá. E se termina aqui com a citosina, aqui para vir uma guanina. Então perceba que, de acordo com a sequência do DNA, foi produzida aí uma molécula de RNA. E esse RNA nós vamos chamar RNA M, porque é o RNA mensageiro. E por que ele é mensageiro? Porque perceba, de acordo com a sequência do DNA, ele foi formado tendo também uma sequência. E essa sequência é como se fosse uma mensagem química. Então esse RNA está carregando a mensagem de quem? Do DNA. Por isso que ele é chamado RNA mensageiro. E aqui, pessoal, o que foi que aconteceu? A transcrição. DNA servindo de modelo para fabricar o RNA. Feito isso, o RNA, ó, capou o gato, foi embora, saiu do núcleo da célula e ele vai lá para o citoplasma. Aí chegou o RNA mensageiro. No citoplasma, para entender o processo da tradução, o outro processo, vamos se lembrar que vão participar desse processo o RNA mensageiro, uma estrutura chamada ribossomo, que também é formado por um tipo de RNA, e o RNA-T, que é o RNA transportador. Olha, é um pequeno RNA, perceba que ele tem 3 basezinhas aqui, 3 nucleotídeos, e ele é RNA transportador porque ele vai carregar alguma coisa com ele, e o que ele carrega é aminoácido. Tá certo? Então, no processo de tradução, nós vamos ver aqui ó, a interação desses 3 tipos aí de RNA. O mensageiro, transportador e o ribossomo. Tá certo? E só lembrando que o RNA transportador é transportador porque transporta aminoácido. Então vamos lá. E aí lembrar que o código genético, essa mensagem química que o RNA traz lá do DNA, ela se organiza a cada 3 bases, que formam uma trinca. E aí cada trinca vai formar o códon. E aí vão me dar um desconto aí, porque esse acento agudo aqui era para estar aqui, tá bom? Nesse ó. Vamos mais mexer nisso não. Códon. Então, o que é um códon? Uma trinca de base do RNA mensageiro. Perceba que o RNA transportador também tem uma trinca de bases. Só que como é do RNA transportador, nós vamos chamar de anticódon. E aí a lógica é a trinca do RNA transportador poder se encaixar na trinca do RNA mensageiro. Mas como é que é isso? Bora lá ver. Lembrando que estamos agora, pessoal, no citoplasma, não mais no núcleo. Está aqui o RNA mensageiro, aquele que foi produzido lá no núcleo pelo processo da transcrição. Vai se aproximar dele um ribossomo, tá? E vão começar a passar por aqui os RNAs transportadores. E ele vai tentar se encaixar, ó. Perceba, será que se encaixa? Adenina com adenina? Não. Adenina com uracila até se encaixa, mas adenina com citosina não. A adenina se encaixa com uracila. Como não é possível a trinca desse RNA transportador se encaixar em nenhuma trinca do RNA mensageiro, ó, pega o beco, foi-se embora. Vem outro RNA transportador. Opa, será que dá para se encaixar? Bora ver, ó, adenina com uracila, uracila com adenina, ok. Adenina com uracila, ok. E guanina com citosina, ok. Se o encaixe do RNA transportador der certo no RNA mensageiro, o que é que acontece? Ele vai embora e deixa o seu aminoácido. E vem lá outro RNA transportador. Será que tem como se encaixar? Bora ver. Adenina com uracila, ok. Guanina com citosina, beleza. Uracila com adenina, ok. O encaixe deu certo, o RNA transportador vai embora e deixa o seu aminoácido. E aí os aminoácidos ó, vão se unindo. E se unindo, pessoal, esses aminoácidos vão formar o que nós chamamos de proteína. Então, esse é o processo de tradução. O RNA mensageiro trouxe uma mensagem do DNA e essa mensagem determinou a produção de um tipo de proteína. Então, essa é a tradução. Então, transcrição e tradução
são justamente as formas pelas quais os genes funcionam para produzir as nossas características, né? Produzir as nossas proteínas.